Bom dia, meus queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor a todos. Hoje, em mais uma mensagem da Palavra de Deus, queremos trazer o seguinte tema: a prostituição e a idolatria de Salomão em analogia aos líderes cristãos da atualidade. Amados, quem foi Salomão? Não é? O grande rei de Israel, filho de Davi. Quem foi ele e no que se tornou? De um homem sábio e santo a um prostituto idólatra, a um homem totalmente desviado dos caminhos do Senhor. E o interessante é que Salomão governou 40 anos, irmãos. E nós vemos a história que até os 20 anos, mais ou menos, do governo de Salomão, ele manteve-se fiel ao Senhor. Mais ou menos do 21º em diante, da metade do seu governo, ele começou a se prostituir, a idolatrar deuses estranhos, a cair da graça, a sair da linha traçada pelo Senhor para a sua vida. Mas Deus é longânimo, é misericordioso. E veja, permitiu que ele governasse ainda mais 20 anos. Não é, irmãos? Então, o tempo de Deus não é o nosso tempo. Às vezes, nós nos oprimimos, nos afligirmos por alguma coisa que está acontecendo, por alguém que está no governo, não é? Tanto tempo, um governante que está praticando toda sorte de iniquidade, e é como que Deus não toma providência, mas vai chegar o momento certo. Né? Tenhamos calma, tenhamos paciência, confiemos que o nosso Deus ele é fiel para cumprir com a sua palavra. Infelizmente, muitos líderes, não só governantes, mas líderes cristãos, irmãos, pessoas que Deus colocou a igreja, o seu povo nas suas mãos para que ele conduzisse, estão tomando esse caminho, o mesmo caminho de Salomão. 1 Reis capítulo 1, versículo 1, diz o seguinte: o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias. O versículo 6 diz: assim fez Salomão o que parecia mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir o Senhor, como Davi seu pai. E edificou Salomão um alto a Quemos, a abominação dos moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. Então, aquele homem, anteriormente, de uma sabedoria, que nem antes dele, nem após dele, houve alguém com tamanha sabedoria, um homem santo, um homem escolhido por Deus, havia se desviado dos caminhos do Senhor de tal maneira que agora deixa de adorar o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó para adorar deuses estranhos, Deixa de manter uma vida íntegra, sincera, pacata diante de Deus e passa agora a prostituir-se, a contrair para si várias mulheres. E, semelhante ao rei Salomão, governantes, líderes cristãos, irmãos, estão agindo da mesma maneira. Estão se prostituindo, por exemplo, irmãos, com a politicagem corrupta, se envolvendo com coisas que não deveriam se envolver. Estão se contraditando nas suas palavras. Outrora falam uma coisa, lá na frente falam outra completamente diferente. Nós vemos o exemplo recentemente de um homem de Deus, irmãos, que em uma campanha eleitoral fala de um determinado político, elogiando, ovacionando, aplaudindo esse político. E em uma campanha política seguinte, ele começa a detonar e falar mal desse homem. Então, um homem de Deus que se porta dessa maneira, ele aos poucos vai perdendo a credibilidade diante da sociedade, diante do povo de Deus. Esses homens, irmãos, estão fazendo conchavos com governantes corruptos para adquirirem benesses, favores ilícitos para si, para seus parentes, inclusive, irmãos, para a igreja que o Senhor colocou nas suas mãos. Muitas vezes vendem a igreja, usam o nome da igreja em benefício próprio para adquirir benesses, para adquirir vantagens, sem se preocupar com a origem dessas vantagens, que na maioria das vezes são vantagens ilícitas. Esses líderes, irmãos, estão idolatrando riquezas e bens materiais em detrimento das necessidades vitais da obra do Senhor. Estão idolatrando dogmas, costumes e regras humanas, irmãos, em detrimento do amor, da misericórdia, imprescindíveis na vida do verdadeiro cristão, do amor verdadeiro, da paciência, da longanimidade uns para com os outros.
E aí, irmãos, esses obreiros tornaram-se obreiros fraudulentos, adúlteros da verdade, homens corruptos, serpentes e víboras, sepulcros caiados, aqueles que Jesus referia-se na sua época em que esteve aqui. Jesus, ele por várias vezes, irmãos, ele bradou contra os líderes corruptos, os pastores desonestos do seu povo, que estavam vivendo de aparência, estavam apresentando, vamos dizer assim, um estereótipo totalmente falso. Mas, irmãos, assim como Jesus e os homens de Deus da antiguidade bradaram, existem homens e mulheres de Deus na atualidade que estarão bradando como atalaias, irmãos, contra toda e qualquer sorte de iniquidade que tem se introduzido, tem se enraizado dentro da igreja do Senhor, no meio do povo de Deus, de tal forma que tem adoecido muita gente. Que Deus continue abençoando a todos, irmãos, em nome de Jesus. Continuemos orando pela igreja do Senhor, orando e agindo, porque Deus tem cobrado e com certeza, irmãos, vai chegar o momento que a paciência de Deus, ela se esvai. Não é Deus de misericórdia, mas também é Deus de justiça. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.